Sejam bem-vindos, meus pensadores e minhas pensadoras. Então, a gente está fazendo essa análise aí da democracia, da política, e aí a gente vai fazer hoje essa relação entre a política no ponto de vista econômico, ou seja, a gente vai fazer essa relação entre a democracia, a política e o capitalismo, né? Então, muito importante aí fazer essa relação. O capitalismo ele tem uma base bastante interessante. Então, da onde surge essa ideia do capitalismo? O capitalismo derivaria de dois movimentos aí, basicamente, né, fundamentais para a humanidade. Um deles é a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante traz outras formas de relação. E o outro importante movimento seria o mercantilismo, essa troca de mercadorias, essa visão de lucro, né, de acumulação, e também o metalismo, a ideia de buscar, né, os metais preciosos, né, pedras e metais preciosos. Então, você tem, primeiramente, nessas duas formas, que trazem relações diferentes para as pessoas, o surgimento do capitalismo. Então, o capitalismo vai visar essa busca aí pelo capital. O pensamento de vários autores, inclusive Marx e outros também, entende que o capital não pode ser reduzido apenas à questão econômica. Ah, então será que o capitalista é aquele que busca o lucro, mas o lucro só vem no ponto de vista financeiro? Então, no trabalho também não tem o lucro, na exploração do recurso não tem lucro. Então, quer dizer, e o valor que aquilo tem também não gera lucro, né? Quanto vale uma empresa, uma indústria, um comércio, né? Um produto? Então, quer dizer, você começa a perceber que existem outras variações para a ideia do capital. Então, vamos entender que o capital vai além do aspecto econômico. Lógico, o econômico é muito importante, mas de repente o valor agregado também é muito importante. Então, a gente começa a ter essa formação do capitalismo a partir desses dois movimentos, a Reforma Protestante, que vai fazer essa crítica do movimento do mercantilismo, que vai gerenciar a economia, e aí vai passar pela Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a coisa mudou muito, porque agora você já tem um outro tipo de trabalho e um outro tipo de trabalhador. Você tem agora a recepção de um salário, né, uma contrapartida econômica, você tem as questões relacionadas ao trabalho. Então, com isso, abriu-se aí a capacidade de escolha. Então, o que a gente costuma ver? Que com a possibilidade da democracia, o indivíduo pode escolher o que ele quer politicamente. E com o capitalismo, ele pode escolher também aquilo com que ele pode, digamos, obter dentro das suas possibilidades. Então, Marx vai até criticar isso. O trabalhador se entrega a qualquer salário porque cada vez mais ele tem mais necessidades, né? E o salário não é suficiente ou então não traz um nível bom. Então é interessante que você vai ter essa análise do Marx, do Engels, que vai formar aí o Manifesto Comunista e o comunismo e o socialismo, que seria essa crítica direta ao capitalismo. Esse capitalismo que produz aí dentro do liberalismo, da visão do Adam Smith, do Davi Ricardo, né, de outros autores que vão defender o liberalismo econômico, né, a intervenção do Estado, o desenvolvimento do capitalismo, enquanto o Marx vai desenvolver, junto com Engels e entre outros autores, o socialismo, e você ainda tem alguns autores como Proudhon, que vai desenvolver a ideia do anarquismo. Então, quer dizer, você, dentro dessa concepção do trabalho, é muito importante para o direcionamento político. Agora a gente não vive só imaginando o que o indivíduo quer, agora também tem como ele vai conquistar e chegar àquilo que ele quer. Então é legal que você compreenda essa abrangência, esse aumento, né, da autonomia do indivíduo, que vem muito por causa do trabalho, mas muito também pela escolha. E aí a gente vai percebendo aí essas análises que são antagônicas, são diferentes, né? Mas principalmente que vão levar a uma nova postura do indivíduo. De acordo com a escola de Frankfurt, já vai colocar o quê? Que o capitalismo ele está sendo transmitido de maneira cultural.
e de uma maneira assim bem subliminar. Então, na concepção desses autores, não seria possível uma revolução comunista, socialista, porque as pessoas já enraizaram, já entranharam a ideia do, vamos dizer assim, do capitalismo. Então é natural você pensar e defender uma postura capitalista. Então, pensando nessas características, a gente percebe que vai haver sempre uma modificação do capitalismo, né? O capitalismo ele vai se atualizando, ele vai, por exemplo, modifica com a Revolução Industrial, mas também modifica com o processo de globalização. Então, o capitalismo ele está muito atrelado às decisões que são tomadas do ponto de vista político. Do ponto de vista político, então você tem uma associação muito próxima com o capitalismo. Então é legal a gente entender que hoje a gente não consegue dissociar, né, essa postura. E aí a gente entender como que movimentos ou posturas do mercado, da economia, afetam diretamente no posicionamento político e na democracia, né? Então, inclusive na busca pelos direitos. Então, a crítica lá do Marx, que o trabalhador era alienado, e hoje a gente busca desenvolver trabalhos, né, que sejam, que tenham direitos, né, que protejam o trabalhador, porque o trabalhador ele é um pouco refém na situação, não é capaz de poder dar a sua posição, né? A gente pode criticar a empresa, mas a gente precisa da empresa, né, nesse sentido. E do mesmo ponto também, que a gente vai ter essa visão mais abrangente, né, atualmente, em relação a o que o Estado produz, o que nós produzimos, como vamos lidar. Então, quando tem um problema, uma crise, afeta, né? Até hoje a gente vive resquícios da crise de 2008, ou seja, que já tem mais de 10 anos, né? 12 anos, então eu quero que você perceba como que essas condições econômicas elas afetam também as decisões políticas e, consequentemente, a democracia. Então, a busca pelos direitos. Se por um lado você tem alguns direitos sendo buscados, você tem por um outro lado essa sociedade mais líquida, mais móvel, que você tem, por exemplo, a liquidez. Então você tem trabalhos do tipo, como vou dar exemplo aqui, Uber, né? Que seriam trabalhos diretos e que você vai ter uma outra relação. Não tem chefe, não tem vínculo com empresa, então tem outra relação e que também gera outro tipo de sociedade, de economia, e aí vai. Beleza? Então basicamente é isso, e compreender que a política está atrelada a essa ideia do capitalismo, e o capitalismo desenvolve esses sistemas e que ele se atualiza e ele permanece muito importante nos meios decisórios atuais, né? Nas decisões políticas e governamentais, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, é isso aí, depois a gente discute mais pontos sobre política, democracia, economia, entre outros, tá bom? Abraço e vou nessa!